como professores de música, nós buscamos como é que isso acontecia. Como que se dava o aprendizado? Por que vias a gente aprende? Será que nós somos somente aquilo que nós somos educados a ser? Ou nós podemos ser algo maior, algo muito mais do que a gente é educado a ser? Né? Então, ao longo desses anos, a gente desenvolveu o que nós chamamos de 7 linguagens naturais da comunicação e do aprendizado. E eu vou explicar para vocês, iniciando o encontro, por que 7 linguagens, o que são 7 linguagens e por que naturais. As 7 linguagens, elas são nossas vias de comunicação e de aprendizado. Todos nós temos essas linguagens. Nós nascemos e despertamos a primeira, e até 7 anos a gente completa e conclui nossas vias de comunicação e aprendizado. Isso se dá de forma natural, nós não escolhemos tê-las ou não. Nós temos essas vias por conta da nossa própria tecnologia, da realidade. Nós somos seres humanos tecnológicos. Nosso cérebro se desenvolve de uma forma ordenada, organizada. Ele tem um processo para acontecer, para se desenvolver. E é esse processo que nós chamamos de linguagens. Vamos ter um exemplo para começar nosso encontro. O bebê, quando nasce, ele nasce e ele só produz som. Isso é visível, é notável. Ele não se comunica com o seu corpo conscientemente, claro, né? Com o seu verbo. Ele não lê o mundo, ele não sabe se escrever e se comportar nesse mundo, porque ele só tem apenas uma linguagem. Então, essa linguagem que desperta na barriguinha da mamãe, que nós todos despertamos e começamos nosso sensor auditivo, ouvindo a primeira coisa, a voz da mãe, na barriga. E ao longo de cada ano nós vamos despertando naturalmente, linguagem por linguagem. Após um aninho, o bebê já está na corporal. Ele já está se mexendo com mais consciência, pegando coisas, comendo com autonomia, tentando andar. Então, por volta de 1 aninho a 2, o bebê completa toda a sua linguagem corporal. Ali ele já tem o verbal, mas ela não está completa. Então, até 3 aninhos, nós vamos ter o desenvolvimento da linguagem verbal. Até 4 aninhos, a leitura de quê? Leitura de mundo, leitura de situações, de emoções, leitura de si mesmo, leitura do outro. Até 5 aninhos, nós vamos usar dessa leitura para poder nos escrever, para poder nos comportar com maior consciência. Depois dessa maior consciência no comportamento, nós vamos poder usar de todas essas linguagens, de todas essas experiências, para poder criar. E aí que nós temos desenvolvido dos 5 aos 6 os porquês. A maior fase dos porquês é dos 5 aos 6. Eu sei que começa com 2 às vezes, né? Mas dos 5 aos 6 ela é muito mais efetiva. Ela tem mais consciência, ela tem mais experiência. E por último, na nossa área, pessoal, nós colocamos musical. Mas essa linguagem musical é a linguagem do intelecto, é a linguagem do pensamento, é a linguagem dos números, é a linguagem filosófica. Então, para ter esse intelecto consciente, todos nós sabemos que nós precisamos de experiência. A proposta das 7 linguagens nada mais é do que nos dar experiência sobre todos esses aspectos que nós temos naturalmente. Nós começamos essa busca porque a gente queria saber como é que as crianças poderiam aprender a tocar, que é a musical. Então, olha que situação que a gente estava. Ensinando a última linguagem, com 1000 porquês, como é que essas crianças, por que o ser humano não utiliza do musical? Todo mundo fala que é dom tocar. E aí a gente traz que não é dom, não, é desenvolvimento. Nós não desenvolvemos isso. Nós não temos uma educação que nos leve a ter um intelecto, que nos leve a ter um pensamento crítico. Então, o nosso único ponto é que nós não tínhamos até então uma organização natural de aprender. É isso que a gente vem apresentar para vocês e para a sociedade, né? Como uma visão nova e uma visão até sim
simples, mas nem por isso menos complexa, né, do como é esse aprendizado. Tudo isso ocorrendo junto com a neurociência. Então, pode passar para mim. Nossa pergunta mudou, é o planeta Terra, né, Heitor? Nossa pergunta começou principalmente como ensinávamos música. Então, a nossa pesquisa se iniciou na área pedagógica musical, como a gente ensinava música. E aí nós fomos descobrir que as pessoas não conseguiam ouvir, porque nós não tínhamos aquela primeira linguagem, a linguagem sonora. Nós não fomos educados a ouvir o outro, a ouvir os sons ao redor e a ouvir a si mesmo. A gente não sabe se ouvir. Então, por conta de não ter esse ouvido, as pessoas não desenvolvem a música, que a base da música é o ouvir, mas a base do intelecto também é o ouvir. É a nossa primeira linguagem. Depois de saber isso, nós começamos na pesquisa na área da comunicação. Bom, então, se eu não sei ouvir, como é que eu me comunico? Eis a grande questão. Se nós não sabemos ouvir, nós não conseguimos nos comunicar. E isso é visível e notável hoje em dia, né, pessoal? Como a dificuldade do nosso mundo e da nossa sociedade é comunicação. É como eu vejo, como eu interpreto, como eu escuto o outro, como eu processo isso tudo é comunicação. Depois disso, nós começamos a pesquisar toda a parte pedagógica a nível global. Nós estudamos todas as pedagogias a nível global, todas as formas de grades curriculares, para que a gente pudesse montar a nossa própria. Então, nós estudamos isso tudo para poder entender como é que as outras pedagogias viam isso, como é que elas viam o processo de aprendizado. Até hoje, nós tivemos uma educação extremamente limitada, que trabalha apenas o nosso lado esquerdo do cérebro. Na escola, a gente recebe o diagnóstico: bom, você é de humanas, você é de exatas. Nós não podemos ser das duas? Podemos. E agora sabemos como podemos, porque a gente precisa de uma ordem para saber onde a gente quer chegar. Então, nossa pesquisa se deu a nível global, depois a neurociência e muita psicologia, a questão metafísica também, vem para dar mais suporte, né? Hoje, todos os trabalhos de educação são baseados em neurociência, porque ela traz como o nosso cérebro funciona. São pesquisas, são comprovações do processo que o nosso cérebro possui, né? Novamente, depois de tudo isso, nós aplicamos todo esse conhecimento e a pesquisa não para. Então, nós ainda estamos em pesquisa, porque isso é algo muito novo para todos nós, né? Nós mesmos que estamos em contato com isso é novo, nós não recebemos esses estímulos. Então, como que a gente faz isso? A pesquisa deve continuar sempre, para que isso também cresça de forma efetiva. Pode passar para mim. As 7 linguagens, pessoal, elas têm 3 funções principais. A principal função não é uma só, ela é tripla. Nós precisamos desenvolver uma comunicação familiar, uma comunicação escolar e uma comunicação social de qualidade. Então, as 7 linguagens têm um propósito global, de trazer uma comunicação, primeiro, para aquele bebê que está crescendo, para que ele cresça com desenvolvimento, para que ele cresça com uma comunicação adequada, equilibrada, em harmonia. Depois, para que ele consiga ir para uma escola e receber a mesma comunicação com a que ele está crescendo, para que seja congruente, porque senão essa criança ela vai ter uma distância muito grande de ambientes e ela vai ficar confusa e esse cérebro não vai produzir e evoluir efetivamente. E segundo, nós precisamos dessa comunicação de harmonia na sociedade, porque de que adianta eu ser educado na minha família, na minha escola e chegar na sociedade e eu não ter essa comunicação, eu não ter essa resposta, eu não ter no coletivo aquilo que eu tenho na minha escola ou que eu tenho na minha casa. Então, as 7 linguagens, elas têm sim um tripé, um objetivo social, escolar e familiar.
é uma ajuda não só para as famílias, para as escolas, mas para todos nós adultos, adolescentes, seres humanos que não estamos completos. A gente precisa se completar. Aquilo que eu não sou bom é só uma deficiência de linguagem. Então, essa nova visão que a gente quer trazer. Nós não somos nem de humanas e nem de exatas. Nós somos um todo integrado. Só precisamos ter consciência e adquirir sensores para isso. Eu não vou ler isso para vocês, tá, pessoal? Porque aqui é só para vocês terem uma ideia das relações que as 7 linguagens possuem. Então, as expressões que nós temos são tantas e todas as ações e matérias estão dentro dessas linguagens. Eu vou pontuar para vocês depois, uma por uma, né? Aqui é só para vocês terem uma ampla ideia do quanto isso é grandioso. Dentro da sonora, nós temos percepção, ouvir, atentar, exprimir emoções sonoras, conhecer sons do mundo, conhecer sons do seu próprio corpo. Dentro da corporal, todos os 5 sentidos, toda a expressão corporal, verbal, fala, palavras, leitura, ver, assistir, observar, interpretar. Escrita, comportamento, marca, registro, desenho, ação física. Toda ação física é uma escrita. Como eu deixo meu sapato, é uma escrita. Então, essa nova visão, ela vai nos ajudar a gente a se perceber melhor. Qual é a lógica desse ensino, pessoal? Até então, nós tínhamos uma educação, nós ainda temos essa educação segmentada, onde nós damos valores maiores para algumas matérias e menores para outras matérias. Isso na escola a gente ainda tem. Então, qual é a lógica dessa escola que trabalha apenas umas matérias com importância e outras não? Essa escola não está em equilíbrio. E nós precisamos dar esse up, dar esse passo à frente e tornar nossa educação, nossa pedagogia equilibrada. Trabalhar o cérebro com tudo que o cérebro possui, não apenas um lado. Porque eu não quero que o meu ser humano, que o meu indivíduo seja artista, seja crítico, seja autêntico. A gente precisa hoje, mais do que nunca, o uso da criatividade. E como a gente faz isso? Se não temos sensores, se não temos experiência e bagagem, não fazemos. A gente acha que não pode, que não consegue, o que não é dessa área. Na verdade, hoje a gente sabe que, mais do que nunca, nós precisamos dos 2 hemisférios em atividade para ter um bom resultado nas nossas ações e no nosso intelecto. Então, nós precisamos sim de atividades para equilibrar esses 2 lados. Se vocês notarem, o esquerdo trabalha a palavra, lógica, sequência, toda a questão logística, toda essa questão pontuada. E o direito trabalha a questão sensível. Eu preciso disso para atuar, para me comunicar com os outros, comigo mesmo. Né? Estou longe do computador, eu tenho que pedir um auxílio. Como nós podemos partir, pessoal, para saber que isso é real? Para que tudo isso tenha sentido real na nossa vida? Primeiro, eu trago alguns exemplos para vocês. Basta a gente olhar ao nosso redor. Nós temos uma tecnologia ao nosso redor. Essa tecnologia não é só esse material eletrônico que a gente usa todo dia. Quem fez esse material eletrônico foi o ser humano. Então, nós precisamos botar a tecnologia no lugar que ela está, na natureza. A tecnologia é um resultado da natureza. Ela cria a natureza. E basta a gente olhar ao redor. Nesta imagem, eu tenho para vocês algumas formas da natureza. Furacão, girassol, plantas, mesmo o embrião, né? Tudo isso, existe um padrão em tudo isso. Então, isso nos mostra uma tecnologia. Isso nos mostra uma programação. Quando a gente olha para a natureza, nós vemos aspectos em nós mesmos. Então, a gente precisa, sim, observar ao redor, sim, olhar para fora, para poder aprender o que esse mundo tem a nos oferecer. Evolução e expansão são resultados da natureza. Nós mesmos
nos expandimos. Quem cria nossas células? Quem cria um fio do nosso cabelo? Alguém? A nossa mãe com consciência cria isso? Não. Nós somos resultado de expansão da nossa própria tecnologia. E nós não sabemos disso e não estudamos isso. Então isso é muito engraçado, né? Processo e criação são etapas do desenvolvimento. Ordem, beleza, harmonia e perfeição são realidades na natureza. Alcançar a arte de tudo, a lógica desta realidade, nos fará seres humanos naturais, utilizando nossas 7 linguagens naturais. Mas eu preciso, sim, primeiro adquirir consciência dessa natureza. Se eu sou natureza, do que sou feito? Como sou feito? Como que esse corpo se organiza? Essa é a tecnologia que nós estamos falando. Não é apenas o eletrônico. O eletrônico é um resultado dessa natureza. Nós criamos o eletrônico. Então, ele é um resultado da nossa inteligência e do nosso intelecto. Pode passar para mim. Essa tecnologia, pessoal, ela é usada há muitos anos. Nós usamos essa sabedoria em muitas das construções, em muitas obras de arte. Eu trago esse exemplo para vocês, que é o famoso pi, né? Eu brinco na palestra e nos encontros das 7 linguagens que o pi, a gente não sabe nem para que na escola não nos é informado o que é o famoso pi. O pi é uma ordem natural. Ele se encontra em tudo na natureza. Ele é uma geometria natural que a natureza, por se expandir, ela se expande nesse formato. Então, isso também é chamado de série harmônica, né? E outros nomes, sequência de Fibonacci também. É muito utilizado nas construções para dar beleza, ordem. Como nós não sabemos dessa natureza? Nós temos isso em nós, em cada célula, no nosso embrião. Nós não sabemos que o pi está no nosso corpo. Então, olha a distância que nós estamos da realidade, da nossa própria realidade. Nós não conhecemos nada sobre nós mesmos e não somos educados a isso. Nós temos que mudar essa educação. Uma pergunta muito especial, pessoal, para que antes de eu falar a gente pense um pouquinho sobre isso. Qual é a natureza do aprendizado? O aprendizado é algo inventado? Alguém inventou o aprendizado? Qual a ordem lógica e fisiológica que nós temos para aprender? Qual a nossa ordem de aprender? Eu começo a aprender o que por primeiro? Quando a gente se pergunta isso, é claramente difícil responder, porque nós não tivemos essas respostas. Nós não fomos ensinados a questionar sobre isso, sobre nossa natureza, sobre como eu educo, sobre como eu me aperfeiçoo. Se nós tivéssemos isso na infância, nós não precisaríamos ter tratamentos para curar nossas próprias deficiências. Então hoje a gente está com conserto do conserto, remédio para consertar tudo isso, pela falta de conhecimento que nós temos de nós mesmos. A partir dessa pergunta, a gente já sabe, através da neurociência, que o cérebro de 0 a 7 anos, ele tem uma maior atividade cerebral, cognitiva, de absorção, de transformação, de 0 a 7. A neurociência sabe disso. Mas qual é a ordem e por onde começa isso? Nós não temos essas respostas. Aliás, agora temos. Teorias. Se a partir disso, se eu sei que do 0 ao 7, a minha criança, aquele indivíduo, vai absorver tudo ao seu redor, isso deveria ser o principal. Isso deveria estar no topo da pirâmide da preocupação do mundo. Porque se eu me desenvolvo mais, e é decisivo para o meu futuro, de 0 a 7 anos, tudo que acontecer comigo vai ser registrado e eu vou levar isso para o meu futuro, para as minhas ações, decisões futuras.
nossa ideia é focar principalmente do 0 aos 7 anos, onde toda essa transformação, essa metamorfose está acontecendo a milhão, muito rápido. É ali que eu absorvo o mundo, que eu formo a minha personalidade inicial. Outra questão muito importante, pessoal, por onde nós começamos? Já que nós não somos apresentados a nós mesmos, a gente não conhece nossa natureza. Por onde eu começo? Bem, a proposta das 7 linguagens é que nós apresentemos a realidade. Se eu não conheço ao meu redor, o mundo que eu estou, a casa que eu estou, do que é feita, meu corpo, eu não conheço a realidade. O que mais eu posso conhecer se eu não conheço a realidade? Nós vivemos hoje num mundo tão fantasioso, cheio de medos, cheio de fantasias, cheio de desejos, e nós não aproveitamos a maravilha que é a realidade ao nosso redor, porque nós não a conhecemos. Simples assim. A partir do momento que nós conhecermos a realidade verdadeiramente, passando pela experiência, não lendo no livro e respondendo provas, a gente vai ter isso na nossa memória celular. A gente vai ter isso no nosso registro, na nossa percepção ativa e não na teoria. Então a proposta é que sim, a gente tem que conhecer tudo. A criança nasce com essas questões. O que é isso? O que é aquilo? Mamãe, o que é isso? Mamãe, por que eu fiz xixi na cama? A minha pergunta. Por que eu fiz isso? O que está acontecendo? Então esse fator já nos mostra que nós nascemos cientistas. Nós somos cientistas também naturais. E nós somos educados a acreditar que cientista é alguém formado. É alguém que está lá no laboratório lidando com a ciência. Não, nós somos todos, o ser humano é cientista por natureza. A prova é que nascemos perguntando tudo ao nosso redor. Essa também, pessoal, é uma prova do como as 7 linguagens, elas são naturais. Ninguém nos ensina a perguntar. Nós nascemos perguntando. A criança bota na boca para sentir. Isso é uma pergunta, uma forma de pergunta. Então, a partir do momento que nós fomos incentivados a perguntar, a questionar o que está acontecendo, a questionar nós mesmos, a questionar o mundo em que a gente vive, nós vamos sim manter essas 7 linguagens, manter esse intelecto cada vez em expansão. A partir do momento que eu sei que eu sou natureza e que eu expando por natureza, eu preciso aprender para sempre. Eu não posso parar meu aprendizado. Então a proposta é que a gente mantenha o cientista natural em nós mesmos e em todos ao nosso redor. A gente não pode se consolar com a realidade. A gente tem que questionar e criticar a realidade. Essa é a melhor forma de encontrar soluções. É assim que o cientista encontra soluções para a nossa vida, questionando a realidade. Por que isso está assim? Eu não me contento, eu quero saber. Show da Luna, né? Mais um pouquinho, educação científica desde o primeiro ano de vida para um intelecto científico. Educação científica hoje, pessoal, é muito falada no mundo inteiro, né? Aqui a gente escuta muito pouco, mas a educação científica é isso. É eu ter muita experiência para eu utilizar meu intelecto a todo momento. Não só no momento que eu vou estudar. É eu poder estudar a todo momento. Se eu tenho uma educação científica, eu questiono tudo ao meu redor. E questionando tudo ao meu redor, eu vou trazer soluções sempre inovadoras. Assim, nós somos assim, né? Todo dia a gente cria algo novo. Então isso também é natural. Só nós precisamos dar mais valor para essa nossa natureza e conhecê-la de fato. Aqui, mais um pouquinho daquela série, vocês podem perceber como está em tudo. Está em tudo na natureza. No nosso osso, no nosso DNA, na formação dentária, na formação dos animais, plantas, sementes, na própria criação do movimento da onda, né? Os furacões. Isso que é chamado de Pi, sequência de Fibonacci,
que é a nossa natureza harmônica, né, eu trago para mostrar novamente como nós precisamos dessa realidade viva, consciente em nós mesmos. A partir do momento que eu sei que tudo isso vem da mesma fonte e é feito da mesma forma, eu vou poder respeitar a tudo. Eu vou dar o mesmo valor para o chifre de um gado, de uma cabra, é o mesmo valor que eu tenho. Isso tem o mesmo valor. Por quê? Porque é feito da mesma forma, da mesma natureza, através do mesmo mecanismo de criação. Outro fator também muito importante, pessoal, que também é muito pouco estudado, mas que eu trago como exemplo, é a questão da realidade frequencial. Nós também somos frequência, vibração. Isso tudo é invisível. Por quê? Por que invisível? Porque nós também não fomos ensinados. A partir do momento que eu tenho uma informação, essa informação é visível para mim, mesmo que meu olho não veja, mas ela é visível em outras linguagens. Não na linguagem visual, mas na linguagem do intelecto. Assim como nós tocamos, que é intelectual, nós também podemos compreender que tudo que existe emana uma nota, uma frequência, né? E novamente essa é a nossa natureza. Tudo que tem ao nosso redor nesse momento está em vibração, por natureza. Ninguém comanda isso, esse é um mecanismo natural. Então a proposta principal das 7 linguagens é que a gente apresente isso, fase por fase. Primeiro para a criança, para o bebê, depois para o adolescente, e que nós adultos possamos utilizar disso, dessa consciência, para a nossa atuação, para a nossa vida. Aqui o que nós temos? Realidade frequencial e vibracional. Toda matéria natural é criada por uma onda vibracional que a expande e a faz crescer. Tudo inicia com uma pequena partícula em vibração e naturalmente isso vai se transformando e expandindo por natureza. Nosso intelecto é da mesma forma. Olhem que bacana, pessoal. Nós temos ondas mentais. Olha o desenho frequencial. Onda beta, onda alfa, onda teta, onda delta. Ao lado nós temos um cristal de água congelado da frequência da palavra obrigado, que também formou um desenho. Aqui a gente tem frutas, que eu amplio para sementes, plantas, animais e células. Tudo tem uma simetria, uma harmonia e uma frequência de vibração. E ao lado, notas musicais. Então, se nós repararmos, tudo isso é um desenho parecido. Por que é parecido? Porque nós somos feitos da mesma natureza. Como a gente fala que é a tecnologia da realidade, nós temos algo ao nosso redor extremamente importante e magnífico, que é a nossa realidade natural. Precisamos questionar o que é realidade. Será que realidade é o que eu penso? Ou o que o outro pensa? A princípio, realidade é relativa. Cada um vive a sua própria realidade. Mas daqui nós falamos da realidade física. A realidade física, palpável, notável e que pode ser observada, né? Esta realidade ela é tanto visível quanto invisível. A princípio também nós sabemos que muitas pessoas negam aquilo que não enxergam, mas existem coisas que não se enxergam e nós usamos elas todos os dias. Wi-Fi, ondas do micro-ondas, raio-x, tudo isto é invisível, mas é realidade. Então nós precisamos trazer para a realidade o que está ao nosso redor. Emoções são invisíveis, mas são realidade. Então a proposta de realidade não é a realidade individual, é a realidade real. É o que existe de realidade ao nosso redor. Em nós mesmos, sendo visível ou invisível. Linguagem sonora, pessoal. Nossa primeira linguagem, despertada na barriga da mãe. Aquilo que nós ouvimos, os sons ao redor, a consciência de tudo que está ao nosso redor, de nós mesmos, da nossa atuação sonora. Nós podemos ser extremamente barulhentos, sem perceber. Tem gente que tira o cano da moto, né? Porque é legal, é
É bacana tirar o cano da moto, perturba a cidade inteira uma moto. Mas a pessoa não tem essa percepção, ela não é culpada em realidade, porque ela não sabe. Então a proposta é que nós detectemos a linguagem sonora em nós mesmos, né? E que possamos atuar de uma maneira sonora mais equilibrada, que a gente possa se comunicar com mais harmonia em nossa linguagem sonora. Hoje a questão sonora, pessoal, é uma das mais negligenciadas. Por quê? Porque é invisível. De novo, é uma das realidades que a gente não dá bola. A poluição sonora é uma das que mais mata, por estresse, depressão, infarto, por tudo que causa. Eu vou compartilhar com vocês um dos livros que nós compartilhamos, porque aqui fala exatamente isso, né? Que nós não possuímos uma educação sonora como sociedade, nós até então não tínhamos percepção sobre essa área, e esse professor canadense, ele em 80, na década de 80, ele apresentou na universidade que o fator sonoro, da poluição sonora, ele ia afetar tanto, ia matar tanto e trazer tantos transtornos para a população que deveria ser tomada uma medida naquela época. Ninguém deu bola. E hoje a gente sabe que trânsito, todas as áreas que trabalham com poluição sonora, tem até aquela questão que a pessoa ganha salubridade, né? Porque perde a audição, na verdade perde muitos fatores, não só a audição. Então o que ele traz? Que nós precisamos com urgência olhar para essa questão sonora da sociedade. Sonora em nós mesmos, mas também sonora no coletivo, porque o som é o único sentido que nós não fechamos. Nós não tampamos o som. Como ele diz, não há pálpebras nos ouvidos, a gente não fecha os ouvidos. É o único sentido, por ser o primeiro na barriga da mãe, é o único sentido que a gente, enquanto dorme, está sendo alimentado. Tanto que a gente acorda com barulho, né? Por quê? Porque isso não fecha. Então essa é uma prova da nossa primeira linguagem, a linguagem que mais é alimentada em toda a nossa vida. Isso é registrado. E onde se acumula o som, pessoal? Ele não é uma matéria visível, mas ele se acumula em algum lugar, que é no nosso sistema nervoso. Então, a causa de estresse muitas vezes é um ambiente extremamente poluído, sonoramente. Então, tudo isso é realidade. E nós não temos isso tão fomentado e tão aberto, tão comentado como outras áreas, como autismo, hoje, por exemplo, ou como escrita, dificuldade de fala. Ninguém fala de som. Então, nós viemos trazer isso para vocês por conta de ter essa ausência, né? Aqui, pessoal, a neurociência diz que cada um de nós tem um ritmo para aprender. Cada um de nós tem um processo de aprendizagem. Mas nós não temos uma educação individualizada. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu dou uma educação, um prato comum a todos? A partir do momento que a gente sabe a ordem do aprendizado, o aprendizado não é eu te apresento e você aprende. Para ter aprendizado, a gente tem que passar por um processo. E esse processo ele precisa de experiência. Ou seja, quando eu pego um livro e eu leio algum tema, algum assunto, eu estou tendo uma experiência com aquele livro, com aquele material. Mas quando eu sinto prazer, quando eu descubro, eu observo, descubro, experiencio, quando eu sinto prazer é decisivo. Aí a gente assimila, a gente registra. A partir do momento que eu quero decorar algo por obrigação para passar na prova, qual é o prazer? Que prazer eu sinto? Porque eu tenho que passar na prova, senão eu não ganho meu presente de Natal. Então isso é muito grave. Se nós soubermos como apresentar um aprendizado passando por todo esse processo, nós vamos chegar no que todo mundo quer hoje, que é a inteligência, a cognição. É conseguir ter uma consciência ampla de tudo que está envolvido, daquilo que eu estou aprendendo. E mais, e poder usar isso nas ações. Eu preciso de todo um processo para poder aprender. Dentro desse processo,
as 7 linguagens, ela entra através da experiência. Nós não apresentamos, isto é um livro. Nós vamos perguntar, observe, o que é isto? Então a pessoa vai descobrir, vai experienciar, olha, isto são folhas, letras, de repente isto é um livro. E se ela se envolver e sentir prazer, ela vai assimilar o que é. A partir do momento que nós temos uma educação que nos apresenta informações prontas, eu não passo por esse processo, porque eu não tenho a chance de descobrir. Nós precisamos dar essas chances para os nossos pequenos, para nós mesmos, como adultos, descobrir as coisas de verdade, de realidade, para poder sim ter uma cognição ampla do que é a nossa vida. Para que eu sirvo? Qual é o meu propósito? Também, pessoal, uma mudança de ambiente para que essa educação seja efetiva em nós mesmos adultos, mas nos nossos pequenos. Nós precisamos de um ambiente natural para poder fazer todo esse processo de aprendizado. Esse ambiente natural é muito simples, é um ambiente que nos emociona. É a nossa casa, é a casa da avó, é estar na natureza, é estar num ambiente que me proporcione liberdade, que me proporcione questionar. Se eu estou num ambiente fechado, eu não posso me mover, eu não posso falar, eu não posso olhar para o meu colega, este ambiente não é natural, porque ele não nos expande, ele nos comprime. Então nós estamos apresentando o oposto ao que a gente tem hoje. Eu olhei para a árvore e lembrei da Montessori. Ela traz justamente isso. A criança precisa do ambiente natural. Por que a cama foi baixinha? Porque a natureza da criança é pequena. Então, se eu não tenho um ambiente que me proporcione aprendizado, eu não vou ter emoção naquilo, eu vou ter dificuldade. Nós devemos atalhar, proporcionar sim um ambiente natural. E observem comigo, adolescentes em mesa redonda, no bate-papo, parece até um bar, né? Por quê? Porque estão naturais, olhando para o outro, conversando, se relacionando. Pode até estar se xingando, mas é natural. Está tendo relacionamento e troca. Aqui, eles foram ouvir a natureza. É visível, né? Nossa leitura, isso é visível. Eu posso ouvir a natureza dentro da sala de aula? O radinho? Sim, mas é um radinho que está fazendo um som de bicho. Que objeto é esse? Aqui, crianças menores, de pé, na mesa, no ambiente caseiro, né? Diferente do que aprender a se relacionar num ambiente fechado, enclausurado, sem experiência real, cotidiana, da vida cotidiana. Então, o ambiente natural de aprendizado é aquele que nos emociona. Observem comigo, pessoal. Dá uma olhadinha. Escola 100 anos. Essa escola 100 anos não existia telefone. Existia telefone, mas aquele que vocês sabem que era do tamanho desse mural, né? Não havia tecnologia como a gente tem hoje, essa comunicação global. Mas a nossa escola continua a mesma. Ela continua igual. Ela ainda continua enclausurando o aluno, colocando o aluno em classe, em fila. E ainda chamam isso de socialização. Olhar para a nuca um do outro. Isso é socializar? Você tem que ir para a escola para socializar? Sim, eles olham para a nuca um do outro. Que socialização é essa, né? Então, a proposta é sair completamente disso. Hoje, as pedagogias modernas, e nós, cada pesquisa, a gente se surpreende mais. Nós éramos para estar no modelo de escola nova há 100 anos. E isso não foi aprovado por muitos governos. Há 100 anos já existia um modelo de escola nova, que era Montessori, mas que também outras pedagogias trouxeram. Isso não foi espalhado globalmente. E ainda assim, hoje é uma luta muito grande para transformar esse cenário aqui. O resultado desse cenário é um acúmulo de estresse, é um acúmulo de informação, é uma decoração, uma decoreba, né? Na vida, esse ambiente ele não se reproduz na vida, pessoal, ele não é natural. Esse é um ambiente de disciplina, de ordem e de cumprir o que é exigido. Não é um ambiente de natureza, da nossa natureza.
Pessoal, segunda linguagem, corporal, 5 sentidos. Todos os corpos existentes no mundo, meu corpo, corpo dos animais, corpo dos objetos, corpo da minha casa. O bebê vem ao mundo, ele não é apresentado nem a casa dele. Ele não sabe nem onde ele está. Ele sabia da mãe, mas na casa dele ninguém apresenta. Olha, essa aqui é a porta, essa aqui é o banheiro. Ninguém apresenta isso ao bebê. Então ele vem ao mundo sem ser apresentado ao mundo. Pensa na nossa dificuldade de reconhecer e dar valor para esse mundo se eu não conheço. Linguagem corporal, até 2 aninhos essa linguagem efetiva muito bem. Hoje nós temos um dificultador na linguagem corporal, que é o eletrônico. Então nós mesmos, como escola das 7 linguagens, nós temos muitos alunos que têm uma dificuldade corporal intensa, verbal, de leitura, de relacionamento. Por quê? Porque a mãe e o pai dão o eletrônico para parar o corporal. Por que querem parar o corporal? Para manter um comportamento social adequado ao ambiente em que está. Então, o que provoca isso? A criança de 1 a 2 anos, ela precisa provar esse mundo, a natureza, se sujar, cair, se cortar. Ninguém mais quer que se corte, né? Então, ela precisa de tudo isso. Ela precisa botar a mão no fogo para ver que queima. Só que se eu apresento o eletrônico, a criança não vai mexer seu corpo. Então nós estamos tendo um atraso de linguagem e um resultado intenso de crianças com transtornos por conta desse atraso de linguagem. A gente consegue reverter isso sim, com certeza, dando os estímulos que faltaram. Mas isso já diz o nome, é um atraso. Eu poderia estar aqui, mas eu não andei conforme a minha natureza porque me fizeram pular de linguagem. Então a proposta é abolir, ter consciência da fase que o bebê está e usar essa fase com tudo que ela possui. Eu preciso permitir o acesso aos corpos do mundo, a tudo que existe, dar consciência. O que é isso? O que é aquilo? Que corpo é esse? Somente assim a gente vai ter o respeito também desses corpos. O que afeta, pessoal, a carência de linguagens? Aqui eu coloquei crianças, mas eu poderia botar muito bem adultos nessa situação, tá? Adultos brigando por um estacionamento, brigando por um lugar na fila. Então, qualquer pessoa entra nessas situações de conflito e de comunicação. Quando a gente vê carência de linguagem, quando as pessoas não conseguem se comunicar, quando as pessoas não se entendem, muitos precisam até do intermediador. Não é assim na justiça, né? Tem um intermediador. Por quê? Porque essas pessoas não têm sensores e linguagens para se entender, para chegar num objetivo comum. Então a gente nota muito nas crianças e em adultos também a falta de comunicação, dificuldade de se comunicar, agressividade, intolerância, egoísmo, agitação, ansiedade, incompreensão, insatisfação, medos, vícios, instabilidade emocional, imunidade baixa e campo fértil para doenças, porque eu estou em atrito, eu estou em desequilíbrio. Então eu não estou na minha natureza, não vibro minha natureza. Eu sou um campo fértil aberto a doenças. Isso gera uma cadeia psicossomática de fatores, né? Situações derivadas psicossomáticas e transtornos existenciais. Como a gente pode prevenir tudo isso? Como foi dito antes, apresentando essa realidade. Se eu estou com problema de comunicação, qual é a minha dificuldade? É verbal? É emotiva? Eu estou perdendo a voz, inclusive. Meu problema de comunicação é a voz agora. Paula, fica à vontade. A palestra é nossa. Tudo nosso. Se eu estou com dificuldade de comunicação, eu preciso. Aí que as pessoas recorrem ao tratamento, né, pessoal? A gente recorre ao tratamento, a buscar ajuda para resolver essas dificuldades. Mas nós podemos agora ter sensores para nós mesmos, né, adquirir consciência e não ter mais essa dificuldade. Se eu conheço a minha natureza e a minha própria deficiência, eu posso também transformar isso. Linguagem verbal, a tão esperada.
O pessoal leva na fono com 2 aninhos de idade, pessoal. Vocês sabem disso, né? Por quê? Porque essa linguagem, ela facilita a comunicação com o mundo adulto. Então, nós adultos, sociedade adulta, a gente espera muito pelo verbo, porque vai ser fácil, vai ser rápido, instantâneo se comunicar com aquele pequeno. Porém, existem 2 anteriores linguagens para eu me comunicar, sonora e corporal, que nós não temos tempo, né, nessa pressa rotineira, a gente não tem tempo para olhar para o corpo e ver o que ele está dizendo. Ah, tá assim. O que tu tem, filho? Ou o que tu tem, fulano, né? A criança tá assim. Observa, já está dizendo o que tem. Então, essa linguagem, ela é fantástica, porque ela abre horizontes com a comunicação adulta. Mas a proposta é que a gente possa também se comunicar com as fases anteriores. Eu posso ler, sim, o som que a criança está produzindo, o gesto físico, a expressão facial, o corpo daquela criança, os movimentos. Eu não preciso esperar e querer antecipar essa linguagem, porque eu vou estar tirando o foco das outras. Imagina 2 aninhos indo para fono. É normal, pessoal. Isso é muito, muito normal. Aqui há um prazer enorme. Quando eles também começam a se relacionar, né, com a gente, há um prazer de contar, de emocionar, de contar histórias, contar o que está acontecendo. Então, isso sim é muito importante, mas não é o mais importante. Nós precisamos disso na hora certa, na natureza que a criança despertar. Linguagem de leitura. Ler é observar, é ver, é assistir. A partir do momento, pessoal, que a gente for educado a ler, a gente não vai precisar perguntar, porque a gente já sabe ler. Ler não é ler texto somente. Ler é ler tudo. É ler pessoa, é ler situações, é ler emoções, é ler sentimentos. Então, a leitura está em toda a ação, em todos os aspectos. Ler o mundo real para poder interpretá-lo, ler a si mesmo, ver sua realidade integral. Também dos 3 aos 4 anos, pessoal, não é o período de alfabetização, mas é o período de leitura. Então, nessa fase que sim pode ser apresentado ABC, mas não apresentado o texto. Eu apresento o símbolo do A. Eu apresento o número 2, 3, 4. Olha, esse é o número. Esse é o número 10. Mas eu não preciso dizer, olha, conta aqui até 10, faz um cálculo com 10, porque tudo tem o seu tempo e a sua fase natural. Eu posso apresentar tudo, mas sem cobrar. Então, hoje também a gente espera que a criança se alfabetize antes de entrar na 1ª série. Isso é uma loucura. Porque não tem fundamento lógico. É um requisito social, é uma cobrança social, mas não natural. O que isso pode gerar, pessoal? O que uma leitura adequada vai gerar? Vai gerar todas as qualidades e valores que a gente quer que a criança e que o adulto possua. Altruísmo, compaixão. Se eu leio que o outro é natureza como eu e que o outro precisa de alimento, eu não vou esperar o outro trabalhar para ter alimento. Eu vou lá dar meu alimento, eu vou repartir meu alimento, porque eu estou lendo. Então, todas as qualidades e valores, compaixão, consciência coletiva, socialização, que a gente também está vivendo uma fase agora, né, intensa, poderíamos dizer no mínimo intensa, na política. Todos esses valores pedidos, e que são importantíssimos, eles são processos de leitura. Como nós não temos uma educação comum, nós também não temos uma leitura em comum. Nós não temos um objetivo em comum. É devido a isso, devido de nós não termos despertado nossa natureza. Então, saber o que fazer, saber interpretar, alcançar cognição, enxergar a realidade invisível, psicológica em nossos relacionamentos. A partir disso, está tudo resolvido. Compaixão, altruísmo, né? Eu poder ver o que o outro precisa. Isso resolveria tudo. Linguagem de escrita.
Escrita também é tudo. A partir do primeiro momento que nós nascemos, a gente já se escreveu no mundo. Nosso corpinho já é uma escrita. Nossa cadeira, tudo que está escrito ao nosso redor. Escrita, pessoal, também é todo o processo de criação, né? Ali a gente tem rabiscos. Escrita não é escrita de texto, somente. O texto é o aperfeiçoamento da escrita. A ordem é o aperfeiçoamento da escrita. Mas essa escrita tem umas camadas intensas, né? Escrita é registro, é marca, é comportamento, é expressão individual. O que para o ensino comum é escrita de texto, para 7 linguagens é escrita de comportamento, onde tudo passa a ser escrita, desde sentar até se vestir, até conversar. Tudo é uma escrita. Do 5 ao 6, então, linguagem dos porquês, linguagem da criação, linguagem da atividade, onde se pega panelas e se monta uma bateria, onde se pega roupas e se monta um look. Isso acontece em todas as idades, porém, existe uma ordem onde isso acontece mais, onde isso se abre e é fomentado. Nós devemos fomentar isso, né? A escrita, a linguagem artística, pessoal, também é um ponto que a gente traz sobre uma ótica diferente. Porque, a princípio, o artista é o pintor. Eu até trouxe um quadro que representa muito isso, né? Nós olharmos de fora da nossa situação, olharmos de fora do nosso habitat, do nosso planeta. Olhar para nós mesmos como observador. Então, a linguagem artística não é a linguagem da escultura somente. As artes, elas são o aprimoramento da linguagem artística. Elas são um fim, mas não o início. Se vocês podem... Não, está muito pequeno, eu vou ler para vocês. A linguagem artística traz algo muito importante. Nós temos a arte em todas as profissões. Nós temos a arte em todo, de manhã até o fim do dia. Em todas as nossas criações. Cada pensamento é uma criação. Cada ideia é uma criação. Um alimento, uma comida, é uma criação. Tudo que nós fazemos é criado por nós. Então, a linguagem artística vem para nos dizer o seguinte: nós temos sim uma ordem para realizar tudo em nossa vida. O que ela vem trazer? Que para eu chegar no belo, no perfeito e no bom, eu tenho um processo. E a arte traz isso. O passo a passo de tudo. Quer dizer que não há arte na arquitetura? Não há arte na medicina, né, Adri? Não precisa de um médico artista, de um atendente artista bem intencionado, que faça tudo em ordem, com perfeição. O fim da arte, da linguagem artística, pessoal, é sim o belo de tudo. Então, é sim uma bela pintura, uma bela cidade, uma bela roupa, um belo alimento. É o belo e o bom de tudo. Nós vamos ter que chegar como sociedade, pessoal, na realização artística de tudo. Ou então a gente não vai estar satisfeito. Todos nós buscamos a mesma coisa, que é a beleza e a perfeição. A gente escuta muito, né? Ninguém é perfeito ainda, né? Ainda. Por que nós não podemos ser perfeitos? Quer dizer que eu vou viver a minha vida inteira consternado a não ser perfeito, a não ser belo e bom. A gente precisa ter um objetivo belo e bom, um objetivo artístico na nossa vida. Nós, como seres artísticos. A partir do momento que lá na escola a gente é ensinado que eu sou de humanas ou sou de exatas, a gente abandona um aspecto da nossa própria natureza. Eu não vou ser artista, eu vou ser matemático. Quer dizer que o matemático não é um artista? Ele não faz tudo em ordem, tudo bonitinho? Então, são conceitos que a gente está trazendo para dar uma nova ótica sobre tudo isso. Para a gente pensar diferente sobre nossa natureza, sobre nossa profissão, sobre nosso serviço à humanidade. Por fim, Heitor, dá uma olhada. Olhada, Heitor. Violão. Pessoal, essa é a linguagem intelectual.
Nós vamos fazer uma brincadeira com vocês, justamente partindo da linguagem musical, né? Agora sim, todo mundo vai atuar. Para que a gente possa sentir um pouquinho e ter um certo prazer, né, sobre tudo isso que a gente está falando, porque a música, ela existe primeiro no intelecto e depois ela passa para o corpo e depois ela passa para o instrumento. Então há um processo em tocar. Esse processo ele é tanto sonoro quanto corporal, quanto diálogo, há diálogo também na questão musical, quanto de leitura, quanto de escrita, quanto artístico. Existe um músico que não é artista? Bom, esse músico não agrada a muita gente, porque ele precisa revelar seu artista, seu eu artista, né? Então, a partir do momento que a gente sabe, nós poderíamos trocar musical por numérica, matemática, filosófica, tudo que envolve o nível do pensamento, né? Psicológica. E podemos observar também, pessoal, que nós não temos muita atuação musical na sociedade. Não é a maioria das pessoas que toca, não. Por quê? Porque a nossa educação seguiu até hoje assim. Tocar é um dom. Que dom? Tocar é um processo de aprendizagem, como qualquer outro processo, outra profissão. A partir do momento que a gente sabe disso, a gente se permite melhor. A gente arrisca, a gente não tem medo, que é o grande fator que inibe nossas ações, né? O medo. Então, o nosso convite agora é para vocês brincarem com a gente, né? Vamos brincar. Vamos brincar música boa, música boa. Vamos tocar um pouquinho. Pessoal, a gente vai fazer uma brincadeira. Brincar? Claro, eu não ia vir aqui sem brincar. Estou conversando há 2 horas. Nossa brincadeira é o seguinte, pessoal, a gente vai tocar uma música, é uma música... Sim, uma bela música. E vocês vão entrar com um instrumento vocal. Eu vou tocar pandeiro. O Heitor vai tocar pandeiro, então já tem percussão, certo? E então, eu vou vir aqui para o teclado para a gente brincar um pouquinho, depois eu finalizo a palestra com mais alguns slides, né? Mais um convite para vocês também. Vamos brincar? Brincar. Vai ser bem simples. Nós vamos tocar uma música e vocês vão tocar 2 notas com o seu instrumento. 2 só. Daqui a pouco nós vamos para casa. Isso, daqui a pouco todos nós vamos para casa. O nosso quentinho, né? Nosso conforto. Tomar um banho, lavar a mão. Lavar a mão, escovar o dente. Eu vou falar, essa criatura maravilhosa faz aula com a gente. Se apresentou. Vamos vir aqui, a prof vai se arrumando. Pessoal, é o seguinte, 2 notas fazem toda a diferença. Uma plantinha aqui atrás de mim. 2 notinhas vão fazer toda a diferença, só que para fazer essas notinhas nós vamos ter que pensar. A gente vai ter que se organizar dentro da nossa mente. Então esse é o convite, para que a gente sinta, primeiro, a vontade para fazer isso. Se alguém errar, vou mandar bilhete para casa, claro. Claro que não. Por causa eu ligo do urso. Vamos lá, Heitor, cantando junto. Notinhas para vocês, pessoal. Pode cantar até o nome da nota, tá? Um pianinho que é melhor. Claro que eu vou cantar para vocês saberem o que é, né? Pessoal, Fá, Fá, meninos, Fá, meninas, Fá. Nota longa, nota longa. Vem comigo. Fá, si, fá,
continuam no Fá e no Si. Certo? Então vem. Escutei bem baixinho, mas escutei. Como é que é, pessoal? É bacana, né? É bacana a gente começar a pensar em som. É assim que ocorre o processo musical. A gente precisa pensar, ele ocorre dentro da mente. Então, esta é a prova que isso é intelectual. Ocorre a nível, primeiramente, do pensar e depois passa para o instrumento. Como eu organizo tudo isso? Bem, aí eu preciso de toda a questão do intelecto, de toda a parte funcional da cognição entrando em atividade. Por isso que nós não temos a grande parte da sociedade tocando, por conta dessa questão desses estímulos. Tocar leva muito tempo, sim. Neste método velho, leva muito tempo. Leva uma eternidade. E ainda sai da faculdade sem afinar. Por quê? Porque também é passado nesse método sem emoção e sem prazer. Uma criança hoje chega direto na partitura, sem conhecer os sons ao redor. Então, olha o impacto. Ela chega direto na leitura, na quarta linguagem, sem passar pela primeira, sem ouvir. E assim nós somos educados em faculdade. A gente é educado de novo a decorar, a receber tudo pronto e a reproduzir aquilo que recebemos. Isso não é legal, isso não produz um intelecto criativo e crítico e inovador, que é o que nós precisamos. Todos, não um, dois, resolvendo o problema da sociedade. Nós precisamos de uma sociedade que se resolva, que resolva a si mesma. Pessoal, nossa escola, então, Harmonia, né? A gente trabalha tudo isso, aplica isso há vários anos já, e principalmente através das artes e através do convívio com a família. O propósito é que, respeitando cada etapa da criança, a gente consiga fazer a educação mais efetiva possível. A gente consiga chegar nesse cérebro, na própria natureza, até os 7 anos. Avançar, sim, mas em ordem natural. Então, a gente aplica isso tudo, né, de forma lúdica, por brincadeira. A gente aprende por brincadeira. Eu não preciso aprender por obrigação, eu aprendo brincando. Nós todos aprendemos brincando. Heitor, olha lá a nossa subidinha. Viu, Heitor? Então, pessoal, harmonia, não fique sem bateria até o fim, por favor. Aguente. Já pensou ficar sem bateria, Heitor? É? Pessoal, as nossas 7 linguagens hoje, elas têm um propósito de atuar desde a gestante, depois com os bebês e suas famílias, crianças, adolescentes e adultos. Então é um prato servido a todos. Essas 7 linguagens é um prato comum servido a todos. Não é algo que é só específico para tal idade. É para todos nós. Para todos nós sempre continuarmos a expandir o nosso intelecto, a nossa percepção, a nossa criatividade, nossas habilidades. Uma educação onde ser natural e científico é o objetivo, pois essa é a realidade de nossa natureza, onde se relacionar com harmonia e sensibilidade é natural, onde pesquisar e perguntar com liberdade é um jogo divertido e altamente capaz para abrir capacidades intelectuais e artísticas, para conhecer a realidade e poder co-criá-la. Se a gente não conhece a realidade, pessoal, nós destruímos ela. A gente não cria em cima dela, a gente destrói, porque não sabe o que é. Então nós precisamos com urgência difundir e espalhar isso tudo. Esse é o convite para vocês. Pode trocar para mim? Não. Só um pouquinho.
Daqui a pouco, em poucos minutos, pessoal. De volta. É lindo. É lindo esse, pô. Olha, tem as cores. Tem as- Purple. Purple. Não é português, não, né? É inglês a coisa. Não. Heitor tem 2 anos e 9? 2 e 10. Mas. Purple. É. Leitura total, né, pessoal? Leitura total. Esse é o convite para vocês, pessoal, que vocês possam, a partir de hoje, sabendo que nós temos 7 linguagens para nos olhar, que a gente, como indivíduo, possa se melhorar. Bom, eu não sou bom nisso, o que eu posso fazer? Deixa eu pensar. Eu posso ir atrás de ser bom naquilo que eu não É sou. o que nós poderíamos tocar de instrumento. Depois eu vou convidar o Heitor para tocar comigo, no fim. É no que. Finzinho. Então, se cada um de nós se melhorar, a gente vai espalhar isso rapidamente. Nós não vamos precisar, que é o nosso próximo buco. Não podia acabar aqui, né? Tem que acabar no fim. Na iguaria, eu vou brincar com o papai. É, quando terminar a iguaria. Bacana, temos mais um. Aqui, pessoal, a gente compara, né, a família com uma família da natureza. O que uma mamãe pássaro faz? Ela cuida do seu filho e dá tudo o que ele precisa, cuida da natureza dele. E hoje a gente faz o que com o nosso bebê? Com o nosso filho? Claro, né, é uma condição que a gente tem, condição que nós fomos educados. A gente tira ele da nossa proximidade, porque nós temos que trabalhar nesse mundo capitalista. Na natureza isso não existe. A mãe não abandona o seu filhote, porque o trabalho dela é o filhote. Então isso é muito especial, né? Eu coloco essa foto porque a primeira escola é em casa. Os primeiros professores são os pais. Tudo ao nosso redor é o nosso professor. O animalzinho é o nosso professor. O que está próximo de mim é meu professor. Né? Então nós não precisamos ter tanta pressa em educar, porque a educação já está acontecendo. Ela já é nossa natureza. Eu convivo com a minha mãe, com meu pai, com o meu habitat, eu já estou em educação. Educação não é a partir do momento que eu entro e boto o pé na escola. Educação é cada ar que eu respiro. Nós somos educados a cada momento. Aqui também a gente traz como é importante essa questão da família. A família, pessoal, é fundamental para que isso se torne efetivo, né? Tem mais livros. Contando história, né, Heitor? A participação da família, hoje a gente sabe que do 0 aos 1000 dias ocorrem as maiores sinapses cerebrais. A arquitetura cerebral é formada de 0 a 1000 dias, de 0 a 3 anos. Então, quando a criança está com a sua família de 0 a 3 anos, essa criança não adoece, é muito difícil ela adoecer, porque ela está próxima do seu campo de comunicação. Quem é a comunicação da criança até o verbal? A mãe e o pai. E aí a gente tira essa criança do campo da comunicação dela e coloca ela a se comunicar já num outro habitat. Né? Então, tudo isso é muito importante. Nós precisamos sim da família envolvida para que a gente tenha um ser humano diferente. A família tem que querer estar envolvida, ela tem que ter consciência que essa educação é fundamental e que são os primeiros anos que é a base de toda uma vida. Se essa família estiver envolvida, ela apresenta toda a realidade, todo mundo para essa criança vai ter alguma dificuldade na vida. Uma dificuldade de percepção poderá ter, mas ela vai resolver porque ela vai ter intelecto. Uma educação libertadora, artística, tecnológica, científica e natural. Nós precisamos poder calcular na realidade, aprender arte na realidade, construir nossos brinquedos, ter mais tempo para nos relacionarmos, ter mais tempo para exercer nosso físico, nosso emocional, nosso artístico e nosso intelectual. Nós precisamos de um objetivo, pessoal, para educar. Qual é o nosso objetivo em educar? Para que eu educo? Eu como professor, eu como mãe, eu como amigo, que eu posso não ser mãe ou pai, não ter filho,
filhos não ser professor, mas eu também estou educando ao meu redor, por tudo que eu faço, pelo exemplo que eu dou. Então, qual é o meu objetivo em me relacionar e em educar? Eu acredito que todos nós temos o mesmo objetivo, nem que seja profundo, que é educar para uma linda realidade. Todos nós queremos o bem e o bom para todos, não só para nós mesmos. Então, se nós temos um objetivo, por que a gente não alcança? Se nós sabemos onde a gente quer chegar, por que a gente não chega? Eu acho que isso é um ponto fundamental que a partir de agora, esse século que a gente está com tudo muito rápido e muito tecnológico, a gente vai chegar no nosso objetivo, quanto antes. Então o convite para vocês é esse, que vocês usufruam dessas 7 linguagens em vocês mesmos, se percebam, porque elas são nossas. Todos nós queremos ser artistas em alguma coisa ou no que a gente faz, né? Todos nós utilizamos intelecto, todos nós damos valor para os nossos relacionamentos. Pode passar, Luca. Porque nessa tecnologia natural, pessoal, cada um de nós é uma peça muito importante. Cada um de nós influencia a nossa família, nossos amigos, influencia o nosso círculo social. Então, cada um de nós é fundamental. Ninguém é menos ou mais. Nós somos cada um uma peça fundamental. Aluno, família, escola e sociedade precisam andar juntos, em harmonia, por um objetivo em comum. Se nós não temos um objetivo em comum, para que a gente acorda todo dia e vai trabalhar? Qual o objetivo da nossa vida? Se eu não tenho isso consciente, bom, eu tenho que arrumar ferramentas para ganhar essa consciência. Olha, É um quebra-cabeça, né? Nossa vida é um grande quebra-cabeça. E montar as peças é a proposta também das 7 linguagens. Nos dá essas peças, essas ferramentas, né? Ajuda muito a quebra-cabeça. Denunciando o papai, que coisa boa. Só coisa boa. Ajuda muito ao sítio, o hacker, o médio, o gangue. Outra prova importante, pessoal, que a criatividade está em todas as profissões e que o intelecto é importante mesmo no operário da fábrica, que faz a mesma coisa o tempo todo. Ele precisa do intelecto para pelo menos aprender aquilo. Então, isso tudo é muito importante. Nós temos profissões distintas, mecânico, artista, engenheiro, cozinheiro, seja o que for, todos nós utilizamos da criatividade e do intelecto para fazer nossa profissão, para nos realizar. Então, isso também é uma prova da capacidade que a gente tem, né? Saber criar com ordem é uma capacidade intelectual e cognitiva, é a soma de experiências e acúmulo de linguagens. Existem muitas profissões distintas, todas importantes. Até o século passado, e isso ainda existe hoje, algumas profissões eram mais importantes do que outras, e dependendo da cidade ainda é. A gente vive numa cidade onde medicina, a engenharia e a advocacia são, né, importantíssimas. Porém, elas não existem sem o padeiro, sem o motorista, sem o táxi, sem o cara que entrega o gás. Então, todas as profissões são importantes. Mas a partir de quando eu alcanço essa consciência? Quando a gente consegue olhar a realidade ao nosso redor. Se nós somos educados a acreditar que só uma profissão é importante, a gente vai menosprezar as outras. Então, isso tudo está prestes a acabar, eu acredito. Essas diferenças conscienciais, esses níveis de pensar sobre a realidade à nossa volta. Eles querem que vocês fiquem um pouquinho mais comigo. Tá? Só isso. Pessoal, alguma pergunta que vem em mente? Porque eu quero que vocês conversem comigo. Eu trouxe essa conversa, e essa conversa precisa de um retorno. Já para ser conversa, senão é um monólogo. O que vocês estão achando? Alguma coisa que esperavam, mais ou menos o que esperavam, ou algo totalmente diferente? Eu recebo muitos feedbacks. Nossa, é algo que eu não esperava, algo que eu não pensei sobre isso.
para as mães que estão aqui, né? Vocês tinham ideia? Eu não tinha ideia. Na verdade, um pouquinho em função do que a gente já conversou com as avós. Sim. Mas não assim. Mais amplo. Na realidade, a minha não é nenhuma dúvida, é um questionamento. Se vocês vão conseguir, de repente, passar isso para as escolas também. Sim. Perfeita dúvida. Até eu queria ter convidado uma outra prof, que já é uma prima minha, que é prof do Rio de Janeiro. O Francisco vai acabar de falar isso no ano que vem. E eu queria convidar ela, mas ela tinha compromisso. Aí não podia vir. Nós vamos conseguir sim levar para as escolas, esse é o nosso próximo projeto, né? Esse ano a gente já está abrindo para escolinhas virem conhecer, como eu comentei com vocês, porque isso tudo tem que sair do nosso raio, isso tem que se Na expandir. realidade, não. Lógico que tudo começa dentro de casa. Mas se tu fizer isso só dentro de casa e não tiver... Exato. Não vai. Por isso que aquele tripé lá é muito importante, Valquíria, porque se nós tivermos isso isolado, isso também não vai ser realidade. Eu achei bacana só que quando a gente foi visitar a escola, eles fazem um trabalho desse, lógico, que tem a parte de ficar sentados em classes e tal, mas principalmente nos primeiros anos eles fazem uma roda no chão, né? Sim. Estão sentadinhos no chão. Claro. Eu achei muito bacana, assim, achei bem legal. Porque é formas diferentes, né? Eles aplicam algumas técnicas do Montessori. aqui no Rio de Janeiro. Não é uma escola montessoriana, Sim. porém eles aplicam várias técnicas Que são lógicas, aplicam a lógica, né? e ali na escolinha também, em círculo que eles fazem. Sim. Esse ano eles estavam mais que acabaram mudando um pouquinho a dinâmica da turma que tinha mais alunos. Mas sempre foi também em círculo, assim. Nós não precisamos adotar uma pedagogia, a gente precisa encontrar a lógica pedagógica para atuar. Porque todas as pedagogias estão servindo ao meio em que foram criadas. Por que é tão difícil adotar Reggio Emilia, Montessori, Waldorf aqui no Brasil? Porque isso não é nossa realidade. É uma realidade só escolar, em casa é totalmente outra coisa. Exato. É o que a gente já falava lá, né? Sim. Às vezes é difícil, porque o Francisco questiona muito. Então, por que eu tenho que fazer isso se tal pessoa não faz? Pô, É claro, filha, as regras da tua família são essas, as regras deles são outras, e blá blá blá. Mas é que é complicado, eles são pequenos, né? E como responder a nível? Aí a gente precisa usar 7 linguagens. Às vezes a criança não vai nos compreender no intelecto, mas se eu fizer um desenho, ela me entende. Não vai me entender no desenho, não sai muito bem no desenho, tem que praticar um pouco. Aí se eu contar uma história num livro, a gente precisa utilizar de todas essas vias, né, para passar uma informação, para que ela seja vivida e bem experienciada. Nos abandonou? Tudo bem, não tem problema, a gente conversa. Então, pessoal, o convite é esse, é que vocês se sirvam das suas linguagens. Nós todos temos elas. E a gente precisa olhar para elas. Sonora, corporal, verbal, leitura, escrita, artística e musical. Nós todos temos elas. A partir do momento que cada um de nós completar nossas linguagens, nós vamos nos aproximar. Nós vamos ser realmente irmãos. Porque eu não sou irmão porque eu não me reconheço no outro. O outro é muito diferente de mim. É diferente por quê? Porque recebeu uma educação, estímulos, ambiente, tudo. Nós somos diferentes por conta de linguagens. Esse completar que seria o aperfeiçoamento constante, né? Exato. Não há um fim para isso. Há só expansão. Falamos que a natureza se expande. Sim, nós também. A gente não tem fim de aprendizado. Não tem fim de saber, de conhecimento. Algo que não apareceu, que era um penúltimo, é que uma pesquisa muito importante da neurociência atual fala que o cérebro de um rico e o cérebro de uma pessoa pobre são muito diferentes. São diferentes em arquitetura, em funcionamento. A pessoa pobre, poucos recursos, ela se desenvolve diferente porque ela talvez não tenha alimento, ou sofreu estresse familiar, porque não tinha gás, porque não tinha, enfim, mora na rua. Questões de pobreza já atrasam e fazem com que o cérebro se desenvolva
com maior dificuldade. Então, esse é um aspecto que eu, como estou trazendo isso para vocês, como estou trazendo isso para vocês, eu peço que a gente olhe para essa questão social com novos olhares, sobre uma nova ótica. Porque a partir do momento que eu estou me desenvolvendo bem, mas ali eu tenho uma família na pobreza, se desenvolvendo na miséria, essa família ela vai interferir de alguma forma na minha vida, no meu cotidiano, num assalto, numa questão visual, numa questão comportamental. Então nós precisamos lutar por todos, não pela minha família. Não posso lutar só pela minha família se eu não olhar ao redor onde a minha família está. Isso tudo está influenciando o nosso pensar, o nosso viver, o nosso cotidiano. Então a luta é por uma educação para todos. Um prato servido em comum para todos. Por isso que o pedido final para vocês é que vocês espalhem esse conhecimento. Se sintam autônomos, porque são, e seres naturais, com 7 linguagens, para difundir. Como a gente pode fazer isso? Bem, eu posso falar para as pessoas, olha, quem sabe tu olha isso por um outro aspecto. Quem sabe você, ou mesmo com os pequenos ou com os adolescentes, vamos olhar isso por outro ângulo. Ah, mas eu não sei isso. Quem sabe a gente pesquisa. Quem sabe a gente estuda. Esse amor pelo estudo, esse amor pela pesquisa, pela descoberta, pela ciência. A gente precisa despertar isso nas pessoas. E botar esse sonho em comum. Esse sonho é nosso, é de todos. Então, esse amor por sociedade, por pessoas, por educação, por viver em harmonia, a gente precisa colocar ele no topo da nossa vida, como um objetivo de sociedade. Então, se sintam extremamente à vontade. Falem para as pessoas, conversem, comuniquem, espalhem isso. O que isso pode gerar? Pode gerar uma harmonia imediata, instantânea, com quem está do seu lado. Às vezes as pessoas não se comunicam, não se entendem. É um ajustezinho. Claro que é mais fácil ter amorosidade para falar certas coisas, né? Também isso é leitura. Então nós todos temos essa chance da gente se comunicar sem agressividade. Se comunicar com consciência, pelo melhor para mim, mas também para o outro. Eu quero perguntas. Qualquer observação ou pergunta. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Eu preciso saber se tem sentido isso para vocês. Às vezes é muita informação, claro, né? A gente tem que processar isso tudo, pensar, fazer analogias, assimilar, para poder fazer cognição e questionar. Então, por favor, se sintam extremamente à vontade com isso tudo que eu vim passar para vocês, que a nossa escola vem desenvolvendo, né? E a gente vai fazer esse processo criar forma. Isso tudo vai para as escolas. Nós vamos ter um curso online em breve, para que os adultos façam isso. Um curso para o Brasil inteiro, poder acessar, também com valor extremamente baixo, porque realmente a questão do dinheiro não pode ser um fator decisivo na educação. A gente vive num país tão desigual. Como é que eu vou deixar a educação nas mãos do dinheiro? Se é um país desigual e miserável. A gente precisa ter outra forma de que essa educação se espalhe e vá para todos. E que eu acredito que seja a nossa própria propagação. A reprodução disso em nós mesmos. Prof, eu tenho uma pergunta que eu não sei mesmo. Vocês publicaram alguma coisa academicamente a respeito desse estudo de vocês? Se não, vocês pensam sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante. Muito. Isso é muito importante. Eu acho que isso é decisivo, para difundir. Né? Adri, para te ter uma ideia, a gente tem ideia proposta para que isso entre na grade curricular do MEC. Então a coisa é grande, é poderosa e grande. O como isso vai acontecer, eu acho que vai depender de toda uma sociedade de boas almas, né, que consigam entender o que a proposta está dizendo. Porque assim a gente viver num outro patamar de sociedade. Mas isso precisa chegar para todos. Precisa chegar lá onde não há luz, lá na aldeia, lá em qualquer lugar, para que
sim, a gente tem um nível de comunicação parelho, igual, intelecto semelhante. Então, sim, isso vai chegar a princípio, nós temos um blog para vocês que quiserem acompanhar. Ali a gente tem um pouquinho mais sobre isso tudo, a origem, a comparação com essa educação antiga, antiquada, né? Antiga não, porque ela ainda existe, mas uma educação antiquada, que ainda preza valores militares, de militar mesmo, né? Senão vai ser punido. Então tudo isso precisa ser renovado. A gente tem o blog para trazer um pouquinho à luz, um pouquinho mais isso à luz, e em breve vai ser publicado mais fortemente. O curso online vai estar em breve também, pessoal. Então todos vão poder acessar isso, né? Eu quero apresentar para vocês também o nosso livro, o livro das 7 linguagens. Esse é o livro que todas as mães, as famílias recebem, as crianças que vêm de 0 a 7 anos, né? Aqui é uma apostila de atividades, de tudo isso mastigado, para que todos possam fazer isso em si mesmos, adultos, idosos, adolescentes, para despertar essas linguagens que nós não tivemos estímulo, né? E isso também está organizado de maneira natural. Então, nós conhecemos do 0 aos 3 anos o que está ao nosso redor e mais próximo de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente pode fazer uma última brincadeira para acabar o encontro. Aula 1, a gente vai perceber o que é ouvir. Quando vai acabar? Já vamos, aí você toca comigo. Na primeira aula, a gente percebe o que é ouvir. Ouvir é entrou um som e eu já ouvi, não, isso é escutar. Ouvir é perceber o som que está entrando. É atentar, é dar importância. E é saber o que é aquilo. Então, todo esse processo é ouvir. Escutar, a gente escuta dormindo. Escutar é um processo físico. Ouvir é um processo mental. Então, é neste nível, né, que todas as nossas aulas vão, para que a gente possa desenvolver isso tudo junto. Esse livro também vai ser... Está muito quente. Esse livro também vai ser disponível em breve para todos, né? Ele vai ser editado, a princípio, pelo Fundo Municipal de Cultura, e todos vão poder ter acesso. Esse também, Adri, é um livro que vai para as Está escolinhas. muito quente. A proposta é que todos consigam aplicar esses estímulos em berçário. Não tem. E eu tinha... Não, aqui não. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão tão quietinhos? Oh, Tá quente. muitas. Tem que chegar nas escolas. Tem que chegar nas escolas, que vai facilitar muito. Mesmo a comunicação com o bebê. Tá muito quente. Transformador, libertador, facilitador. É fácil educar, né, gente? E simples, né? Fácil e simples. Como diz Leonardo da Vinci, eu vou pegar ele, porque ele é um exemplo de 7 linguagens, pessoal. Uma pessoa que era tudo, que era desenhista, anatomista, biólogo, cientista, astrônomo, tudo cozinheiro, botânico, ele era tudo. Como é que alguém era tudo? E hoje nós temos uma área para cada vez mais fragmentada. Depois ficou pra caca. Heitor, vamos tocar comigo? Então senta lá no piano. Só fala a frase do Da Vinci, né? A frase do Da Vinci é que eu não consigo, criança fala, eu já desligo na hora, é uma coisa. A frase do Da Vinci é a seguinte, que eu ia falar a gancho da roupa. A simplicidade é o mais sofisticado nível de existência. Quando a gente alcançar a simplicidade, a gente alcançar a lógica, pronto. Nada mais precisa. Simples assim. Simples assim. Então é muito complexo. O simples é o mais complexo, é chegar na essência, né? Vamos tocar? Então vem comigo. Também vou convidar vocês para participar disso, com certeza, né? Com o instrumento que vocês já têm. Ai, que delícia. Vamos tocar teclas brancas? Vamos. Pessoal, frase curtinha e bem simples. Meu amor, meu coração, meu amorzinho. Só isso, é como um mantra que repete. Então vamos acabar esse encontro com altas emoções, altas vibrações, né? Vem também, William.
Me pegar um pouquinho de cantinho. Você vai tocar. Tocar junto com o Heitor essa. Coral, instrumento vocal. Meu amor, meu coração, meu amorzinho. Vem junto, Heitor. Agora, pessoal, comigo. Meu amor, meu coração, meu amorzinho. Meu amor, meu coração, meu amorzinho. Vem, meu amor, meu coração, meu amorzinho. Meu mais uma para acabar, agora que a Missy chegou. Meu amor, meu coração, meu amorzinho. Meu amor, meu coração, meu Vamos agradecer, Heitor? Como é que agradece, filho? Vem aqui, vem agradecer com a prof. A mãozinha. Combinaram a roupa, prof. Sensibilidade, sintonia. Pessoal, agradeço vocês enormemente. É uma honra que cada um de vocês tenha vindo, né? E espero que nosso encontro dê frutos, se reproduza e que isso tenha sido muito valioso para vocês, como foi para nós. Tá bom? Obrigada, prof.